Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais esse Giro na Hora do Dharma. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Sampaio e a gente vai direto ao tema, tá? Que é como não perder tempo no caminho espiritual. Rapaz, essa pergunta, ela é uma pergunta muito interessante. Primeiro, porque a pessoa precisaria entender assim, o que é que seria então deixa eu refazer. Seria assim, ó. Ela precisa se dar conta que é a questão do tempo dela. Ela está intimamente ligada com a questão de uma identidade que está buscando o caminho. Tá ótimo isso. Isso não é uma, algo negativo, não. Então, quando ela vai pegar a questão do tempo, o tempo é uma variável que existe dentro da originação dependente. Então, ela está pegando e ela está comparando. Existe um tempo onde ela está praticando e um tempo que ela está fazendo coisas no samsara, certo? Então, o que é que ela quer? Quando ela diz eu não gostaria mais de perder tempo, essa questão do tempo, ela culmina para a etapa do refúgio da bodhicitta. Por quê? Porque se a pessoa ela deseja avançar, ela não tem como avançar sem uma motivação adequada. E a motivação correta, ela vai vir então por dentro dos quatro pensamentos, ué, aqui, quatro pensamentos que transformam a mente. Quando ela vem por dentro desse tema dos quatro pensamentos que transformam a mente, ela então se dá conta do seguinte: ela tem os quatro pensamentos, na verdade são seis, né? Porque ela tem a homenagem à linhagem, ela tem a vida humana preciosa, a impermanência, o karma, o sofrimento, refúgio e bodhicitta. Então, quando ela vê isso, quando ela diz, eu não quero perder tempo no caminho, ela então precisa olhar para os lugares internos da vida dela. Por quê? Porque ela pode achar que as relações são perda de tempo. Ela pode achar que o trabalho é perda de tempo. Ela pode achar que o dinheiro é perda de tempo. Ela pode achar que as emoções é perda de tempo. Então, tá entendendo que se você não tem essa visão mais elevada dos quatro pensamentos que transformam a mente, você vai observar tudo isso aqui como algo supérfluo. Só que, na verdade, pessoal, se você deixar isso aqui a desejar, você não vai fazer o caminho. Então, na verdade, o ponto central de como não perder tempo no caminho não é negando as situações, lugares, pessoas e assim por diante, tá? É a pessoa entender que ela precisa de um eixo.
Caso contrário, eixo e direção. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Ela vai, se isolar e ela vai achar que o problema, então, é se isolar do mundo. É querer se isolar do mundo, certo? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai precisar fazer o seguinte, ó. Ela vai precisar entender a questão dos retiros e do treinamento da mente. Porque o ponto central não é ela tem uma agenda super mega estruturada. A questão da agenda faz sentido, mas não é isso. É ela ter um eixo em uma direção, os retiros e o treinamento da mente. Aí, vamos lá. O próprio Buda, ele tentou se isolar do mundo. Só que quando ele tentou se isolar do mundo, ele atingiu a realização de shamatha, e aí existiam alguns obstáculos internos que ele precisava que o mundo aparecesse para ele poder ver. Porque o mundo é muito complexo, pessoal. A gente tem a tendência a traçar uma linha imaginária, dividir o mundo em aqui e em acolá e achar que isso é que vai resolver. Só que não é. O mundo é muito complexo. É só olhar, por exemplo, a administração de um condomínio, a administração de uma casa, a administração de um bairro, a administração de uma cidade. Recentemente, aqui em São Paulo, teve a questão do vento, ventania, que é, teve várias famílias ficaram sem energia elétrica por muito tempo. Aqui, por exemplo, a gente ficou é, uma noite, 2 noites com meia fase e só depois é que veio normalizar, né? Então, o que é que vai acontecer? A questão dos retiros é o que vai fazer ela andar, porque ela vai se dar conta do seguinte: os retiros de meditação pra, e ensinamentos vão fazer com que ela se familiarize, errei, familiarize, que ela tenha, fica melhor de falar assim, tenha familiarização com o que está sendo descrito. Ou seja, uma coisa é ler a receita do bolo, outra é fazer o bolo, né? Então é importante que a pessoa então entenda a agenda dela e coloque então o, a etapa, digamos assim, espiritual. Então vamos lá, não é o ponto daqui desse encontro, mas ela teria o quê? Ela teria cinco vertentes. Imagina um pentágono, tá? E dentro desse pentágono, ela teria então cinco áreas para olhar com cuidado para ter uma vida plena. E ela vai escolher então o seguinte, ó, ela não vai conseguir dar prioridade para tudo de uma vez. Caso contrário, não seria prioridade o nome. Mas se ela começar a se dar conta de que a prioridade espiritual dela é o ponto, as outras áreas como relacionamento, saúde, trabalho e finanças, elas vão se tornar melhores simplesmente porque ela colocou esse eixo aqui como sendo o primeiro, tá? Então ela vai começar a ter uma agenda. Por exemplo, ela vai começar a ter os horários no Google Agenda dela
Pode ser a ferramenta que você quiser, entendeu? Mas ela vai ter os horários lá que ela vai poder lembrar da bodhicitta da aspiração, ela vai poder lembrar de praticar uma meditação, e isso vai abrir portas nas outras áreas, tá? Então a importância desses retiros, que podem ser retiros abertos, ué, na verdade são três tipos, tá? É três tipos de retiro. Por quê? O primeiro é o aberto, o segundo é o semi-aberto e o terceiro é o fechado. Por quê? Esse aberto é basicamente assim, você tá fazendo as suas práticas em meio ao mundo, em meio a esses lugares aqui, ó, tá? Tô falando de lugares aqui para ficar mais fácil de visualizar, porque quando você tem um lugar significa que você entra e sai dali, beleza? Então, ela vai treinar o lugar aberto no relacionamento, saúde, trabalho e finanças. Aí o semi-aberto, ela vai para um lugar, em geral eu peço para a pessoa sair da casa dela e ir para um centro de práticas, porque é muito raro que ela tenha esse espaço para poder, ela sente que ela não tem força para praticar em casa. Então ela vai ter o retiro semi-aberto. Esse retiro semi-aberto, ela faz meio período de práticas e meio período ela vai fazer trabalhos voluntários. Ou então ela volta para trabalhar, né? Hoje em dia tem tanto essa coisa do trabalho remoto, então ela pode fazer isso. E lembra que ela não vai fazer isso da cabeça dela, tá? Ela vai ter os retiros e treinamento da mente. Então ela tem roteiros de práticas para fazer. E tem um retiro fechado. Em geral, eu oriento os meus alunos a fazer retiros fechados curtos, para só depois entrar em retiros fechados longos. Porque dessa forma a pessoa ela vai se familiarizar com aquilo, né? Por exemplo, eu passei muito tempo subindo peitoral 80 quilos e agora eu tive que sair da academia. Aí o que é que vai acontecer? Nesse período eu não consigo pegar mais esse tempo, esse peso. Eu vou ter que voltar para um peso menor. Então, o ponto central que eu queria fazer, pessoal, é que a gente entendesse que no primeiro momento, não são momentos, tá? No primeiro momento, você vai achar perda de tempo o que está sendo apresentado. Você vai achar perda de tempo o que está sendo falado pelos seus familiares. Você vai achar perda de tempo o que está sendo apresentado no seu trabalho, etc, etc. Mas voltando para cá, isso é chamado o desencanto de Sansara, tá? Mas voltando para cá, entenda que tudo isso aqui é caminho. Tudo isso aí que a gente está falando aqui, essas cinco áreas, isso aqui é caminho, cara. Então, eu tenho esse desencanto, mas aí eu gerando a motivação correta. Nascimento no Lótus, né? Compaixão. São vários nomes para a mesma coisa, tá? E Bodhicitta, compaixão, Bodhicitta, eu agora entendo que os lugares que eu estou são os locais corretos para justamente exercitar esse, esse, esse caminho espiritual de uma maneira mais prática. Porque, caso contrário, eu vou estar separando o céu e a terra em dois lugares. E e aí parece que eu tenho um lugar em algum local que é muito elevado e aqui onde eu tô é um local inferior. Ou então eu caio numa espécie de cinismo, né? Aqui onde eu tô é um local inferior, perdão, esse mundo espiritual é uma coisa que só outras pessoas podem fazer e eu não tenho condições de exercitar esse mundo espiritual. Então, por exemplo, se você pegar o caminho Mahayana, que é a capacidade de desenvolver as virtudes
as qualidades de sabedoria em meio ao dia a dia, o caminho Mahayana é isso que eu estou tentando falar aqui para vocês, que é o que a gente vai buscar. Então vocês vão ver que tem pessoas que nesse exato momento estão lá trabalhando em locais para beneficiar outras pessoas que estão entrando, digamos assim, por exemplo, o psiquiatra, né? O psiquiatra ele vai lá em falar com uma pessoa que está doente, cara, mentalmente, mas ele acredita que o outro é capaz de superar aquilo. Caso contrário, ele não estaria exercendo a profissão que ele está, entendeu? E aí ele vai se esforçar, ele vai dedicar a vida dele para isso começar a funcionar, entendeu? Então, o ponto central é você entender que o lugar onde estamos é é onde exercitamos a nossa prática. Agora, claro, se você tiver em contato com retiros, em contato com grandes professores da sua tradição, tá? Que eu não estou nem considerando budismo, porque eu não sei quem está me ouvindo aqui, não precisa ser budista. Retiro, os ensinamentos, né? E os roteiros de prática. Aqui eu vou colocar amigos no caminho, mas lembrando que a prática é como fazer prova, tá? Fazer uma dieta, uma prova, etc. É tu que tem que fazer o teu. Mas é importante sim que você tenha amigos que vão poder te ajudar, porque a pessoa ela vai se sentir frágil, né? Ela vai ter obstáculos e por aí vai, tá? Então é isso que eu queria trazer nesse encontro, esse caminho, esse tema dá para você fazer isso de modo mais amplo. Ah, o que é que acontece? Aqui você pode subdividir, né? Você pode ter leituras e pode ter meditações, de silêncio, por exemplo, tá? Então, espero ter ajudado. Fico por aqui e escreve nos comentários o que é que tu achou desse encontro, o que é que tu aprendeu e o que é que tu acha que poderia ter aqui como temas, tá? Então, fico por aqui. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.